ao longo da semana, vimos o processo todo praticamente de importação dessas plantas dentro do nosso ambiente 2D. Então, o que nós fizemos ao longo todo do processo era importar essas plantas e alçá-los dentro do coisa, do ficheiro, e usando essas referências, essas imagens de referência, para poderem nos guiar enquanto elaboramos o nosso projeto. Então, o que vamos fazer hoje é dar o desenvolvimento, terminando as coberturas, inserindo alguns níveis, terminarmos ver se fazemos as escadas, quer dizer, tentarmos fazer de tudo para terminar a modelagem, inserir os mobiliários. A ideia é finalizarmos o módulo 3. Já fizemos o desenvolvimento das paredes, não inserimos pilares, vigas, mas isso, como é algo que fica por dentro das alvenarias, vamos poder fazer e vamos poder ver o quão é simples. O que vamos fazer aqui é tentar inserir as coberturas, modelar as coberturas inclinadas. Podemos até inserir algumas zonas, os vãos já inserimos e fazer a inserção do mobiliário. Então, não vamos perder muito tempo com isso, vamos avançar. Nós terminamos mais ou menos com o nosso modelo nesse estágio, não é? Então já havíamos começado a fazer alguns cortes da nossa cobertura. O que vamos fazer aqui é dar continuidade ao processo de modelagem. Depois vamos ajustar um pouco o terreno para vermos a melhor forma de representar isso. Então, vamos, sem demorar muito, começar o processo de modelagem. Por hora, vou deletar essas coberturas, não havia feito o corte aqui. Vou manter esta que já lá existe, vou abrir o meu corte, não é? Então, tenho o corte. Então, como vimos, eu preciso aqui de uma outra cobertura do outro lado, deste lado aqui, não é? E nesta zona, preciso fazer o corte nesta zona. Então, e nesta zona aqui no meio é onde mais ou menos fica mais ou menos a laje. Eu quando vou nas imagens, não é? Estou aqui à procura de imagens, consigo perceber que isso é praticamente um nível, é uma laje plana, de ponta até ponta do outro lado. Então, vou procurando algumas imagens de referência para ver se encontro alguma corte que passa desta zona, que possa me facilitar ou me ajudar na interpretação desse dado. Aqui, conforme nós vemos, temos esta zona aqui praticamente plana, talvez seja a zona do nosso corte. Vamos analisar outra possibilidade. A outra possibilidade é esta laje aqui, que nos ajuda muito naquilo que é encontrar o nível daquele piso. Podemos assumir que este aqui é o piso, é o nível do outro piso, que não conseguimos ver do outro lado. Então, vamos considerar esse corte, meter este corte dentro do nosso plano e fazermos o desenho do nosso corte. Então, o que vamos fazer não é pegar, vamos a trabalhar com este corte, com Ctrl Shift D, vamos copiar, não é, mantendo o original para esta posição, este corte, e vamos abrir este corte aqui é Open with New Current Settings. Então vamos abrir e temos ali nessa parte, o que nós queremos inserir é a laje deste nível aqui. Então vamos de novo em Plant. Reparem que não estou muito preocupado em onde eu insiro a laje, uma vez que eu posso alterar esses dados todos. Então aqui posso, por exemplo, fazer sugar propriedades de uma determinada laje, sugo as propriedades e construo a laje mais ou menos aqui. Eu podia fazer esse processo na cobertura. Então esta aqui seria mais ou menos a laje. Então agora quando eu faço o meu corte, aparentemente esta aqui é a laje que eu criei. Então posso posicionar num ponto. Então é desta forma que nós posicionamos. Quando eu abro em 3D, consigo ver mais ou menos a minha laje montada. Falta apenas fazer algumas definições e acertar exatamente qual é a altura ideal. Então, para isso, vamos pegar uma dessas referências, que seria mais ou menos este corte, e vamos inseri-lo dentro do arcade. Vamos pegar para tal, carregamos e inserimos dentro. Ele não inseriu, vamos carregar de novo. Carregamos e soltamos, aqui está. Então selecionamos, não é? Podemos selecionar ou simplesmente clicando e vamos ver com Ctrl D. Ctrl D selecionado, nós
movemos o nosso objeto. Aqui temos a escala que nos ajuda, então com Ctrl K nos dá mais ou menos a ideia de fazer um resize com shortcut. Clicamos no ponto 0, vamos para o ponto 1 e escrevemos aqui, digitamos 1000, que é a nossa referência, não é? Então aqui temos mais ou menos uma ideia que podemos puxar isso para que esteja mais ou menos para trás. Quando nós puxamos, estamos a tentar que essa imagem fique ligeiramente na parte de trás. Então podemos ver aqui, por exemplo, este nível aqui seria mais ou menos o nível, vamos lá puxar só para poder entender, seria mais ou menos o nível do nosso piso. Deixa lá ver se estamos a fazer bem. Sim, então o que vou fazer, vou tentar fazer um mirror dessa imagem porque está invertido. Para tal é Ctrl M. Ctrl M, clico, seleciono Ctrl M neste ponto aqui e faço o mirror. Então temos aqui a nossa imagem praticamente já virada. Então clico neste ponto e posiciono aqui a minha imagem. Então vou puxando, só para ter uma ideia. Puxo até este canto aqui e posiciono até aqui. Então esta aqui seria mais ou menos a minha imagem posicionada na posição certa. Vou puxar a imagem para que esteja mais para a parte frontal para verem como é que fica. Então ficaria mais ou menos desse jeito. Então aqui posso selecionar numa linha e rapidamente ter uma ideia de qual é mais ou menos o show, ok? Já temos feito a ID das linhas, então agora clico, tenho uma ideia mais ou menos de quanto é que é aqui. Então percebo que são 2000 de altura. Então posso pegar, por exemplo, nesta minha imagem de referência, puxá-la para o lado. Então tenho uma ideia mais ou menos de que minha laje deverá estar a esse nível aqui de altura. Então me parece ser um pouco baixo. Vamos verificar aqui quanto é que eu tenho. Tenho aqui 2,85. Vamos verificar se eu tenho aqui 2,85 também. Vou posicionar um pouco isto. Então é M. Aqui tem. Então significa que isso está bem escalado. Medindo aqui 2,50 é o que se mede. Então vamos deixar dessa forma. Então acertamos mais ou menos a nossa laje. Quando a gente abre, claramente conseguimos ver que temos a nossa laje acertada. Vamos às referências das imagens, porque não basta só termos. O que eu estou a perceber é que temos um pequeno dente, uma pequena viga que tem praticamente a mesma espessura da nossa laje. Podemos fazer é imitar mais ou menos este cenário. Quando a gente analisa nas fotos, não é? Esta aqui, por exemplo. Nesta aqui já conseguimos perceber que não existe a viga. O nosso vidro vai até o nível de referência. Então, vamos verificar nas imagens. E aqui nas imagens conseguimos ver que praticamente a laje é tangente à nossa janela. Então, vamos manter mais ou menos aquele desenho como ele está. Se tiver necessidade de ajustar, vamos ajustá-lo ao longo do desenvolvimento do processo. Então, o que vou fazer aqui é fazer o corte deste pilar, ou desta parede, não é esta parede que selecionei com esta laje aqui. Então, vou abrir o meu corte, abro o implante, vou para o corte que passa mais ou menos da zona que eu reconheço, abro. Então, temos ali o nosso corte. Vamos aqui usar algumas linhas como referência para definirmos os topos e os níveis mínimos e máximos. Aqui já tínhamos ali definido na aula anterior. Então temos ali aqui alguns níveis. Então o nível que eu quero agora é Ctrl Z. Seleciono a minha linha. O nível que me preocupa agora é isto. Estou a trabalhar com esta laje aqui, então vou me preocupar somente com esta laje. Então este aqui seria o nível que me preocupa por agora. Então é este nível aqui. O que é que isso significa? Significa que minha laje, vou fazer isto mais de uma vez, transportar este nível para aqui. Então, isso significa que esta parede devia estar mais ou menos aqui, não tem nenhum problema. Vamos usar esta laje como limite da parede, então não faz nenhum mal. Agora, o que nós vamos fazer, por exemplo, é definirmos esta espessura aqui. Isso significa que
a nossa laje efetiva, esta aqui, não é? As paredes que eu for a cortar agora internas têm que ser mais ou menos a este nível. Então vou a este nível. Significa que esta laje aqui tem que baixar mais ou menos a este nível. Então pego na minha laje e vou baixar praticamente a este nível. Então seguro neste ponto, Ctrl D, estou aqui a puxar praticamente para este nível. Não é? Já copiei a laje. O que é que eu vou fazer com esta laje aqui? Seleciono a laje que está na parte superior, vou nas definições e vou alterar. Aqui, conforme podem ver, aqui na imagem isso parece perpendicular aos planos ou às arrestas ou desta mesma cobertura. Então eu posso trocar o ângulo conforme podem ver aqui para ter um ângulo variado. Então clico aqui, eu já tenho um outro ângulo relativamente diferente de ser perpendicular, é um ângulo que segue praticamente, fica horizontal, vertical em relação ao meu desenho. Então clico em OK e automaticamente aqui já muda mais ou menos essas propriedades, conforme podem ver aqui. Então isso me permite ajustar a minha cobertura em relação à sua planta. Vamos aqui no corte, só para verificarmos mais ou menos quais são os níveis. Quando entro aqui, percebo que tenho ali 36,58. Então, com 36,58, esse é a laje com a qual vou trabalhar. Seleciono, não é a laje, vamos ver se essa é 35, não é esta. Então, esta aqui vamos tentar reduzir um pouco. Podemos aqui. Então, significa que é esta aqui. 36,85. Então, esta aqui é a laje que a nós nos interessa. Vou pegar nessa laje, vou fazer o contorno mais ou menos da minha cobertura. Então, começo a modelar o contorno do meu projeto. Muita atenção à precisão. Vou modelando mais ou menos. Isto aqui pode ser, aqui seja suficiente. E vou pegar neste aqui, vou trazer até aqui. Não é? Aqui tem que inserir uma quebra. Então aqui, como é que eu insiro quebra? Insiro um nó, coloco o nó neste ponto e vou puxando a minha cobertura para exatamente até calhar neste lado. O que é que vamos verificar em 3D para perceber mais ou menos o que é que foi feito aqui. Repare, ativando o O, isso me dá a opção de eu rotacionar, forma esse bloqueio. Se eu tiro o O, conforme pode ver, com o no teclado já forma mais ou menos essa circunferência. Ok, continuando, vamos aqui continuar a nossa aula. Então isto era basicamente o que eu queria mostrar sobre a cobertura inclinada. Então o que é que eu quero fazer aqui? Estou a usar esta mesma cobertura, vou selecionar esta minha cobertura, vou aqui em propriedades, aqui nos modelos eu posso selecionar toda a cobertura, por exemplo, e dar uma única cor, que é a cor que nós estamos a usar para as paredes, que é o Glossy White. Clico nela e já tenho ali mais ou menos as paredes, praticamente, como podem ver, o meu modelo, como se fosse uma parede única. Agora, o que é que eu vou fazer do resto? Aqui dentro desta cobertura, vou selecionar ainda, não é? Tenho a minha cobertura, vou selecionar a minha cobertura. Aqui, seleciono a minha cobertura. Este ponto até podemos puxar para aqui, depois ajustamos. Quando seleciono a minha cobertura, não é? Seleciono a minha cobertura. Tenho essa opção aqui de subtrair polígonos. Clico nela e aqui dentro eu posso subtrair mais ou menos os polígonos que me interessam. Então, estou aqui a subtrair, vou abrir em 3D para perceber o que é que eu fiz. Criei na verdade um buraco aqui. Quando eu entro, conforme podem ver, estão a ver este buraco que eu criei. Então vou continuar a editar de tal forma a criar como seria mais ou menos, ou seria uma espécie de guarda-corpo, não é? Seria uma empena mais ou menos desta minha cobertura. Então é isso que vou fazer aqui, vou continuar a criar a empena da minha cobertura. Então vou continuar a editar, clico neste ponto, com esta opção aqui, não é? Tem uma questão Offset Edge, então clico em Offset Edge, mais ou menos aqui nesta zona da escada. Aqui preciso inserir um nó, clico para inserir o nó e vou desta forma inserir mais ou menos um nó aqui. Então abrindo em 3D, conforme podem ver, já tenho boa parte da cobertura modelada. O mesmo cenário vai ser aplicado para outra cobertura. Não é? Vou ter praticamente a cobertura modelada.
Agora, o que é importante aqui é apagar parte dessas plantas. Vou abrir em corte para perceber. Não é em corte. Basicamente, o que eu quero fazer aqui, vou selecionar este ponto. Com a parte mínima da minha cobertura, vou selecionar, trago para aqui. Agora vai me permitir fazer o corte dessas paredes aqui. Vou em 3D. Não é? Em 3D. Selecionando a minha cobertura, agora ela pode me permitir eu apagar parte das paredes que se encontram no seu interior. Então, para tal, o que eu vou fazer? Vou tentar entrar por dentro do edifício para descobrir quais são essas paredes. Esta aqui é cortada, viro com Shift pressionado, não é? Então vou ali à procura de paredes a serem cortadas com esta cobertura. Conforme podem ver, tenho ali basicamente esta única parede. Vamos ver se tem mais paredes a serem cortadas quando viro deste lado. Estas aqui não curto. Então, basicamente é aquela parede. Então, aqui nesta opção, não é? Trim Element to Roof ou Shell, clico nela e vamos clicar. Já cortei a minha parede. Em seguida, o que é que eu farei? Vou também, dentro dessa propriedade, vou selecionar nesta laje e vou inserir esta laje dentro, não é? Dentro desses contornos. Então, a laje agora fica por dentro do edifício, conforme sabe. Então, seleciono aqui para adicionar o nó, clico aqui neste ponto, estou a adicionar o nó do interior do edifício. Então, vou modelando, não é? Estou aqui a inserir a minha laje inclinada dentro do meu edifício. Onde ver que no fim, então, neste ponto aqui, vou abrir em 3D para perceber o que exatamente estive aqui a fazer. Quando clico no O para rotacionar, conforme podem ver, este é o resultado. Então, para esta parte frontal, já terminamos praticamente o processo de modelar uma laje inclinada. Então, esta aqui, esta parede, conforme podem ver, é uma parede que na verdade devia ser cortada. Vamos deixar isso a posterior quando estivermos a fazer a outra parte da nossa cobertura inclinada. Então, vamos dar continuidade ao trabalho. Então, vamos dar continuidade. Agora, nesta parede, qual é o tratamento que eu vou dar? Aqui, seleciono minha parede, vou tentando diminuir, clico aqui neste ponto e nesta opção aqui, tento diminuir mais ou menos aquilo que é a altura da minha parede e verifico mais ou menos se essa opção funcionou. E, conforme podem ver, funcionou a opção de diminuir basicamente a parede. Vou selecionar esta laje aqui, também vou atribuir cores brancas, cores totalmente brancas. Depois vou definir basicamente quais são as propriedades que tem que ter a cor. Então defini aqui o meu paint gloss white e já tenho aquela parede mais ou menos. Então, conforme podem ver, a nossa casa pouco a pouco vai ganhando sentido, o nosso modelo vai ganhando sentido e daqui a nada teremos praticamente isso terminado. Então agora vamos fazer o corte desta cobertura deste lado para podermos avançar para o outro lado e terminarmos mais ou menos, principalmente as coberturas inclinadas que são muito, vamos dizer assim, dispendiosas. Então, vamos abrir o nosso corte. Então temos ali o nosso corte aberto, então podemos pegar nesta cobertura aqui, não é? Podemos, vamos lá ver se podemos diminuir a espessura deste ponto aqui. Clicamos neste ponto e diminuímos um pouco aquilo que é a espessura até coincidir basicamente com esta zona aqui. Esta aqui também podemos entrar aqui e definir essa propriedade mais ou menos para ficar vertical. Conforme podem ver aqui, essa linha está inclinada. Quando eu ativo aqui e clico em OK, praticamente ficou meio que alinhado. Então depois vamos ajustar, vamos puxar um pouco para aqui. Quando estivermos mais ou menos a detalhar o nosso projeto, poderão ver isso. Então agora vamos fazer a outra cobertura para fazermos o corte. Então temos aqui essa cobertura. Com Ctrl Shift M nós podemos ter a nossa cobertura feita ao mirror. Então entramos nesta cobertura, que é esta. É preciso completar esta cobertura porque nós já havíamos feito esses cortes aqui esquisitos. Então podemos clicar num ponto e ver, clicar no outro ponto. Aqui também clicamos no outro ponto. Praticamente já temos a nossa cobertura rapidamente fechada de forma muito rápida e prática. Puxamos este ponto aqui para aqui. Então em 3D
basicamente temos aqui um plano para fazer o corte. Vamos abrir a nossa secção e vamos comparar mais ou menos o que é que nós precisamos para fazer o corte. O nível máximo é este, não é? Que seria este. Então vamos pegar na nossa cobertura e vamos levar para aquele outro corte para podermos interpretar isso de uma forma mais eficiente. Então seria mais ou menos este ponto, que é o ponto da escada, que seria mais ou menos esta parede, desculpa, esta parede seria a parede que divide as coberturas, não é? Então aqui neste ponto vamos baixar a nossa cobertura para que coincida nesse ponto. Temos aqui a nossa cobertura. A inclinação, vamos manter esta com este grau. Então vamos puxar isto basicamente até aqui, neste topo aqui. Então a parte que nos interessa a nós de cobertura é basicamente neste ponto. Vamos puxar um pouco para trás, para baixo. Então aqui mais ou menos neste ponto, puxamos para aqui. Então este seria mais ou menos o nível que a nós interessa ter para a nossa cobertura. Então vamos puxar e colocar no seu devido ponto. Então posicionamos aqui, basicamente podem ver que é um pouco relativamente baixa, esta cobertura é um pouco relativamente baixa em relação a essa outra. Então vamos verificar isso e ver o que é que podemos fazer. Outra tentativa que podemos fazer, uma vez que nós estamos a trabalhar com precisão, é fazer este ponto coincidir com esse e termos ali coberturas praticamente no mesmo nível. Então vamos puxar isto, ficar neste ponto. Desta forma aqui vamos poder fazer o corte dessa parede e termos coberturas ligeiramente com o mesmo nível. Então vamos fazer isso sem muitas delongas, vamos abrir em 3D e podermos fazer o corte da nossa cobertura. Aqui o que eu vou fazer, vou selecionar a minha cobertura em 3D, não é? E já puxo, clico neste ponto, não é? Trabalho em 3D, permite-me trabalhar em 3D OAC. Então clico neste ponto aqui, Offset Edge, não é? Já posso puxar para o lado a minha cobertura, não é? Então eu tenho ali a minha cobertura puxada para o lado. Deste lado também vou selecionar num ponto e vou puxar a cobertura para o lado. Então tenho ali praticamente as minhas paredes prontas a cortar. Agora vou verificar nas minhas imagens de referência se o que eu estou prestes a fazer é exatamente como é que vai funcionar. Então consigo ver que toda essa cobertura ela é praticamente inclinada. Vamos ver se tem algum alçado que mostra que, então, conforme podem ver aqui, tudo isso é basicamente inclinado. Então vamos ver aqui, é basicamente inclinado. Então vamos fazer desta forma e vamos cortar o nosso edifício sem receio nenhum. Então selecionamos nossa parede principal, na nossa laje, não é de corte, vamos selecionar os elementos principais a cortar. Então só para certificar aqui, ok. Então com Ctrl 0, então ele crop element yes é o que nós queremos fazer. Então crop element top, então crop element top é o que vamos fazer. Então clico em ok. Então ele já cortou a parede de cima, conforme podem ver. Então vou pegar nesta parede também, selecionar nesta parede e na outra parede, nesta pequena parede, Ctrl 0. Estou aqui a cortar as minhas paredes, então seleciono esta parede, não é? Ctrl 0. Está ali a parede que foi embora, esta aqui também, esta e esta, Ctrl 0. Então vou aceitando, seleciono isto, seleciono de novo a minha laje, Ctrl 0, crop enter. Então vou cortando, conforme for, é um processo muito bom. Não é dessa forma que nós cortamos as nossas paredes utilizando a ferramenta Roof. Ctrl 0, não é? Então temos ali as paredes cortadas. Então aqui terminamos basicamente por isso. Então são todas as paredes que nós precisávamos cortar para a nossa cobertura. Tendo feito isso, aqui o que vamos fazer agora é devolver basicamente essa cobertura aos seus eixos originais. Então o alinhamento que vai ficar mais ou menos alinhado com essa parede. Então vamos entrar no resto do chão e trabalhar com essa cobertura, que é esta que está selecionada aqui, conforme podem ver. Então vamos selecionar, não é? Pego neste canto e vou puxando até essa resta aqui. Então posiciono, fica tangente àquela resta, esta deste lado também puxo, fica tangente a esta resta. Aqui na parte frontal puxo, fica tangente a esta resta, aqui também puxo, fica tangente a esta resta. Esse ponto posso usar para dividir mais ou menos esta cobertura. Vou aqui em 3D para ver uma coisa aqui na parte frontal, rapidamente. Então, conforme vai aqui, fica tudo basicamente unido. Então, este ponto aqui, vou puxar este ponto e vou posicionar aqui neste cantinho. Então, puxo esta cobertura para mais ou menos até esta zona aqui. Então, a parte frontal já está definida. Vou abrir em 3D para ver mais ou menos o que está a acontecer. É isso, basicamente o que está a acontecer na parte frontal. Então, pouco a pouco vou tendo
o meu edifício modelado. Conforme pode ver, pouco vou tendo. Então, vou abrir em 2D e vou continuar o processo de modelagem. Aqui puxo e posiciono mais ou menos aqui. Então, abro em 3D para ver mais ou menos o cenário. Estão a ver a confusão que está a acontecer aqui? Então, isso depois precisamos acertar. Temos que reparar no nosso pequeno erro aqui. Então, o que é que podemos fazer? Aqui, podemos posicionar da nossa cobertura. Vamos tentar puxar isto mais ou menos até aqui no interior da parede e verificar o que é que acontece em 2D. Então, temos ali nossa cobertura e essa paredinha aqui mantém-se. Ok? Não é de todo mal. Não tem nenhum problema, mas mesmo assim seria ideal. Vamos lá cortar essa parede. Como é que nós vamos cortar essa parede? Vamos cortar praticamente com as outras coberturas. Conforme pode ver, este é um projeto em que aqui poderia entrar a tal caleira. Provavelmente aqui é onde entra a caleira, então nós também vamos simular uma caleira. Nós não conseguimos ver, mas pelas inclinações das coberturas podemos entender que aqui leva uma caleira. Então, por enquanto, vamos deixar assim. Estou um pouco preocupado com esta zona aqui, não é? Que sofreu um corte e não é? Sofreu o corte desta cobertura. Quando eu fiz o corte até esta zona mais ou menos, ele acabou sofrendo o corte. Podemos solucionar criando uma nova parede ou voltando atrás. Muitas das vezes o que acontece é isso. Você quando faz esse tipo usa essas ferramentas de corte, ou o processo tem que voltar para trás ou modelar uma nova parede, porque já a parede tem os dados corretos, só já não pode ser usada para essa finalidade. Por exemplo, aqui vou selecionar esta parede e vamos criar uma parede exatamente aqui onde havíamos criado esta parede. Então seleciono neste ponto, estou ali a criar basicamente a outra parede. Termino ali. Então já está. Vamos abrir em 3D para ver mais ou menos o cenário. Como podem ver, tenho aqui o cenário. Vamos lá em planta. Voltamos. Vamos lá em 2D. Nosso corte. Vamos lá em 3D. Então, Ctrl D, vamos mover um pouco isto para cima, que é para termos acesso a outra parede. Um pouco mais para cima, Ctrl D. A outra parede que foi mal cortada esta. Então vamos deletar esta parede e vamos reposicionar mais ou menos a nossa parede. Ctrl Shift D, puxamos este corte para este lado, mouse direito, abrimos como se fosse assado que a gente está abrindo, vamos reposicionar esta parede até este nível aqui. Vamos lá, conforme podem ver, esta parede começa nesse nível, significa que esta parede também puxa até o nível aqui neste ponto. Então, estamos aqui, conforme podem ver, tive que ajustar mais ou menos esta parede. Então, esta laje também, esta aqui, vamos selecionar esta laje. O que eu vou fazer, vou unir esses dois pontos. Quando clico neste ponto, clico neste, também tenho a prerrogativa de unir esses dois pontos, separar. Em 3D, basicamente o que eu fiz é que deixou de existir esse ponto de desvio, não é, entre essa laje. Então, com isso, vamos lá colocar isto. Posso puxar mais ou menos este ponto até, vamos dizer aqui, vamos abrir em 3D e estudar mais ou menos o nosso cenário. O que acontece? Se eu cortar esta parede até este ponto, aqui vou ter um espaço, uma abertura. E isso não é o que pretendemos. Então, como é que nós solucionamos isto? Vamos aqui com a ferramenta linha, clicamos neste ponto e ele vai abrir essas opções, muitas linhas, não tem nenhum problema. Clicamos aqui e dividimos mais ou menos nossa parede por meio, daqui. Então, selecionamos na nossa laje, puxamos ela até aqui neste meio, puxamos a outra laje, não é? Onde é que está a outra lajinha? Agora já fica confuso por causa das linhas. Tirei esta lajinha. Não, esta é a laje do interior. Vamos lá ver a outra. Vamos lá aqui em 3D. Podemos puxar em 3D. Então, selecionamos este. Puxamos e acertamos mais ou menos aqui neste nível.
Então, conforme vê aqui, há uma diferença de nível entre essas duas lajes. O que nós podemos fazer é acertar esta diferença de nível. Podemos acertar, vamos abrir aqui o nosso alçado e tentar acertar essa diferença de nível, baixando um pouco essa outra laje. Puxamos esta laje para aqui e já acertamos essa diferença de nível. E abrimos o nosso 3D e verificamos o nosso cenário. O que acontece aqui? Reparem que essas paredes entraram um pouco porque acabei mexendo um pouco na laje. Na verdade, isso não devia ter acontecido dessa forma. Então, vou retificar, seleciono isto, seleciono a minha laje com Ctrl 0. Então, aqui vou selecionar este ponto. Na verdade, este ponto, o que é que ele clico neste ponto e clico em OK. Então, aqui já fiz o corte da minha laje, está bem rasa com esse ponto. Vou selecionar a parede e essa outra laje, seleciono Ctrl 0. Então está lá, o problema resolvido e já está. Então aqui tenho a situação resolvida. Vou corrigir praticamente essas lajes que têm interrupção com essas paredes. Clico em... Já fiz o corte, não é? Já fiz o corte para esta zona. Então temos esta parede, que era a parede deste lado, minha cobertura. Vamos fazer o corte. É preciso interpretar, evitar esses pontos. O que é que acontece quando nós temos esses pontos de interseção? Quando eu faço o meu alçado, por exemplo, aqui, estão a ver, ficou limpo, mas antes não estava limpo. Reparem aqui onde é a sobreposição, tinha duas linhas. Então, quando eu estou a fazer o alçado, a pessoa começa a ter problemas e acha que depois tem que fazer o quê? Pegar isso e transformar no worksheet e ir explodindo essas linhas para ficar mais ou menos esse cenário. Isso tem a ver com sobreposição de cores, de elementos. Então, é preciso evitar ao máximo essa sobreposição. Então aqui é o mesmo cenário que vamos fazer. Entro em 3D para evitar essa linha. Eu consigo ver que isto está muito em cima, ou podia baixar, mas como é uma ferramenta de corte, causou, vou cortar mais ou menos e vou solucionar o problema. Então, conforme vê, o processo de modelagem é um processo de selecionar, de solucionar problemas. E o que estamos aqui a fazer, Ctrl 0, estamos aqui a fazer rapidinho, conforme vê. É um processo que não nos leva muito tempo. Seleciono essa parede interna, seleciono a minha laje, faço o cut e vou resolvendo os problemas. Então, esta parte frontal já está praticamente resolvida. Vamos ver esta parede lateral e a minha laje, Ctrl 0, também já está resolvido. Então, temos ali o cenário. Agora, aqui é preciso perceber porque é que de manter mais ou menos esta linha pode ser que não haja algum alinhamento entre os casos. Então, aqui, agora também vamos fazer o mesmo processo para a minha laje e vamos criar mais ou menos este tipo de contorno. Então vamos entrar em 2D. Aqui esta linha, posso agora afastar, já não me interessa muito estar aqui, então seleciono a minha laje. Na minha laje vou clicar num ponto e vou aqui no subtrair polígonos, não é? Subtrair polígonos e vou clicar, por exemplo, vamos clicar aqui dentro, não é? Neste ponto, e vou puxar isso até o extremo. Então, abro em 3D para ver o buraco que eu criei. Na verdade, o buraco que eu criei é basicamente este. Então, eu criei este buraco, o que eu quero fazer é imitar este cenário aqui. Depois vou inserir esta laje inclinada sem nenhum problema. Então, vamos fazer isso para todas as lajes. Vamos aqui inserir aqui e fazer basicamente este corte usando essas ferramentas. Estamos ali a modelar. Então, aqui também isso pode ser prolongado até mais ou menos aqui. Aqui, o que é que vamos fazer? Inserir esse corte. Aqui inserimos um nó. Cortamos. Isto aqui puxamos até esta parte da parede. Então temos ali, vamos abrir em 3D. Verificar o que é que está a acontecer. Basicamente é isto. Basicamente é isto. Vamos ver esta laje e este Ctrl 0. Resolvemos o problema. Esta laje e este Ctrl 0. Aqui há um problema que ainda não percebi qual é o problema, mas já há qualquer coisa de sobreposição ou não há um alinhamento devido entre a laje e a cobertura. Vou afastar essa linha para perceber mais ou menos o que é que estará a acontecer com a minha cobertura. Então, seleciono a minha cobertura, vou puxando a minha cobertura, vou inseri-la e verificar mais ou menos o que é que estará a acontecer. Verifico que não há nada de especial. Este aqui também vou puxar para que esteja alinhado aqui.
não é? E com esta ferramenta aqui já ali. Não é? Temos basicamente, selecionar isto, puxar para aqui. Temos basicamente modelada a nossa cobertura. O que nos resta aqui é bastante simples, é só inserirmos a nossa laje inclinada. Podemos nos aproveitar praticamente desta cobertura e inserir a nossa laje inclinada. Vamos fazer isso. Ou podemos pegar a outra laje e inserir. Vamos pegar esta mesma, Ctrl Shift D, copiamos essa laje, voltamos a manter no mesmo sítio e vamos fechar basicamente o contorno. Então fechamos o contorno. Nós estamos aqui a fechar basicamente o contorno da nossa laje. E está lá, fechado o contorno da nossa laje. O que é que vamos fazer a seguir? Vou mostrar agora outra ferramenta. Posso clicar nesta laje aqui no ponto e usar esta ferramenta aqui, Offset All Edge, não é? Quando eu faço Offset para All Edge, reparem que eu estou a meter a minha laje praticamente aqui no interior. Então, é uma boa ferramenta. Clico aqui e já meti a minha laje dentro das paredes. Então vou ajustar aonde cabe esse ajustamento. Por exemplo, aqui na parte de cima, vamos lá mostrar em 3D. Estão a ver? Ainda não foi rebaixada a minha laje. Então ela causa ainda esse problema, tem parte de choque. Então eu vou puxar isto aqui até basicamente aqui. Não posso até colocar aqui, não. Tenho que mudar esta propriedade para aqui. Coloco até aqui. Então, essas partes estão boas aqui, tenho que puxar, vou criar um nó, clico aqui neste ponto, Insert Node, clico neste ponto e vou puxando até basicamente aqui no terminal. Aqui é preciso interpretar muito bem, ou conhecer ou interpretar muito bem o projeto. Aqui clico neste ponto, crio um nó, não é? Vou clicar até mais ou menos aqui no interior. Então, abro o meu 3D, praticamente tenho fechado este ponto. Então agora com a secção aberta, não é? Aqui a gente só vê alçado. Vamos para um outro corte que passa, que seria este. E vamos abrir este corte. Vamos abrir, vamos verificar o que é que está a acontecer. Então temos ali praticamente esta lajinha. O que nós queremos fazer é baixar esta lajinha. Vou baixando a minha lajinha, não é? Para basicamente este nível. Então tens esta laje. E aqui vou puxar mais ou menos esta laje para estar mais ou menos a este nível aqui. Então temos ali a nossa laje baixada. Sim, baixamos a nossa lajinha e vamos abrir aqui. Então, conforme podem ver, temos ali o nosso cenário da nossa laje rebaixada colocada. Agora é preciso evitar esses cenários. Como é que a gente evita esses cenários? Temos que fazer o trim dessas pequenas paredes aqui. Então selecionamos nessas paredes e vamos fazer o trim. Então, clico na minha laje, Ctrl 0. Fiz o trim daquelas paredinhas todas que estavam a aparecer e elas já não aparecem. Então essa é a forma como se faz o trim. Então, esta aqui, esta trim está ajustado. Então esta pequena laje e esta aqui, Ctrl 0. Então estamos ali a ajustar. Então praticamente já temos isso ajustado. Aqui vamos criar uma caleira. Mas para frente não há necessidade de agora estarmos a bater a cabeça com isso. Essa caleira devia estar a descarregar aqui nesta laje. Por exemplo, esta parede aqui agora já podemos baixar. Esta parede significa que devia estar aqui abaixo deste nível. Então temos basicamente este cenário aqui. Para ver, temos um oco aqui. Não tem nenhum problema, porque aqui podemos criar uma parede logo nesta zona e criar um vão lá dentro. Então, basicamente, a modelagem da nossa cobertura já está. Boa parte da nossa casa já está. Então vamos selecionar a nossa cobertura, as duas. Vamos entrar na shell. Vamos tirar o link. Vamos definir que a cor superior vai manter-se a cor da parte do topo vai mudar. Vai ser concreto. Então concreto número 4. Criamos concreto número 4. O resto das cores vão manter. Então ficamos em OK. Então esta aqui só atribui para esta. Vamos clicar nesta aqui. Vamos atribuir mesmo as propriedades. Selecionamos tudo, então, mantemos ali e já está. Então com isso a parte interna, não é, a parte interna é branca, mas a parte superior, estão a ver, a parte interna é branca, a parte superior é ligeiramente em concreto, o betão. Então temos ali basicamente feito o lado, não sei se é direito ou esquerdo,
feito, não é? Aqui também podemos fazer o mesmo cenário. Aqui normalmente isso leva, como se diz, leva umas pequenas escaleiras. Vamos simular o mesmo cenário. Vamos ver se aqui no outro piso, vamos lá. Então aqui temos esta nossa pequena laje. Então esta pequena laje, o que é que nós podemos fazer? Vamos com Ctrl Shift D, vamos copiar esta laje, não é? E vamos puxar um pouco para dentro. Vamos puxar quantos centímetros? Por exemplo, 100 centímetros para dentro. Só um pouco, só o suficiente para criarmos aqui aquele dentezinho. Então, sempre aqui, então já está. Vamos diminuir. Vamos diminuir mais ou menos a espessura. Em vez de ser 300, colocar, por exemplo, um 200. E já está. Vamos abrir em 3D para ver o que aconteceu. Aparentemente não vamos perceber. Vamos com este corte aqui nesta zona e vamos abrir. Então, conforme podem ver, ali está mais ou menos o nosso cenário. Este aqui seria mais ou menos a nossa laje criada. Vamos baixar esta laje para este nível aqui. Então, o que temos que fazer agora é cortar esta laje. Vamos abrir em plano. Não é? Vamos selecionar a nossa laje e agora vamos a partir deste ponto até ao ponto interno que nós já havíamos criado aqui. E já está. Agora este aqui precisa, vamos lá abrir em 3D para entender. Estão a ver o cenário que nós criamos. Então é basicamente esse dentinho que nós estamos a fazer. Isso permite que a água não caia direto, até 10 centímetros e pouco. Podemos baixar mais esta laje para abrir em corte aqui, em vez de ser 200, por exemplo, 150 ou mesmo 100. Então teremos mais ou menos este cenário. Vamos baixando aqui e temos ali a situação praticamente resolvida. Isso podemos puxar para mais ou menos esta zona. Vamos abrir isto. Vamos puxar isto para cobrir mais ou menos até aqui. Vamos lá abrir aqui no 3D. Temos ali praticamente o cenário resolvido. Agora faltava mais ou menos esta laje aqui para puxarmos para dentro. Então vamos selecionar a nossa laje interna. Vamos puxar ela para aqui. E já está lá o cenário resolvido. Então temos aqui esta zona da laje também resolvida. Então isso significa que esta laje aqui também podemos alterar a cor agora. Em vez de ser isso tudo branco, vamos clicar aqui e vamos escolher o nosso concreto número 4. Então, para mim este é o concreto que mais ou menos tem um aspecto visual agradável, vamos dizer assim. Eu já estou habituado a ver, então não tenho nenhum problema com ele. Então temos aqui. Então nesta zona aqui, conforme eu disse, vamos criar a nossa caleira. A água vai estar aqui de tal forma que quando nós cortamos essa cobertura, vamos poder visualizar a caleira, não é? Então temos ali basicamente a nossa parte do modelo das paredes do lado esquerdo, do direito, finalizado. Agora vamos atacar esta zona aqui e definirmos aqui as coberturas e darmos continuidade à nossa modelagem. Então estamos a avançar e é assim como se faz. O importante disso é praticar muito, que vamos atingir a perfeição. É ver o problema, não entrar em pânico, usar os conhecimentos que nós temos em mente e modelar. Sempre pensar que a ideia não é modelar isso mais de uma vez, mas sim uma vez, para podermos diminuir o tempo de trabalho e sermos mais produtivos. Então agora vamos continuar abrindo aquele nosso primeiro corte, que temos muitas referências sobre a nossa casa. Aqui, conforme podem ver, temos, vamos lá, criar com uma linha. A partir deste ponto aqui podemos simular. Clico na minha linha, sobreponto. Então aqui clico. Estão a ver que aqui temos várias metodologias para resolver basicamente o mesmíssimo problema. Então aqui eu posso ajustar, vamos lá. Ctrl D, vou puxar mais ou menos esta linha. Se for a ver, o meu topo é esta linha aqui, vou tentar puxar até basicamente este topo aqui. Então, clico na minha linha, vou estender ela e vou puxar ela para baixo. Então tenho a minha linha puxada para baixo
Conforme podem ver, tem uma inclinação ligeiramente diferente desta inclinação das outras coberturas. Eu vou usar a mesma inclinação, que são praticamente 5 graus. Clico ali. Desta forma não temos ali inclinações assim relativamente diferentes. Com Ctrl E para eu fazer ajustar a inclinação dessa linha, clico neste ponto, clico num ponto qualquer no meio da linha e vou ajustar. Então desta forma aqui temos esse prolongamento contínuo, não é? Seria um prolongamento mais contínuo, não é? E vamos dizer acertado do nosso cenário. Então aqui também, não é, que seria basicamente, esta aqui já não vai obedecer a mesma inclinação. Então vamos baixar isto. Então esta aqui, havia de considerar também com o último ponto. Então aqui, esses todos coincidem em termos de ponto. Aqui vamos lá verificar uma coisinha, acho que cometemos um erro, vamos lá verificar. Esta aqui tem inclinação relativamente diferente desta. Esta aqui obedece a outra inclinação, falhamos nesse ponto. Então temos que refazer as paredes mais ou menos deste modelo aqui. Não é? Temos que refazer, mas é um pouco estranho. Aqui temos um corte, não é estranho não. Vamos lá abrir em 3D para entendermos mais ou menos o que aconteceu. O que é que estamos a dizer aqui? Estamos a dizer que esta aqui, na verdade o que estamos a ver lá é esta aqui. Esta parede aqui tem uma inclinação ligeiramente diferente desta. Agora, podemos nós escolher manter dessa forma ou ajustar e ter lá isso ajustado e continuarmos a trabalhar. Vamos nos concentrar nesta aqui, que já ajustamos a inclinação dessa parede, e vamos copiar essa laje e colocar lá mais ou menos a laje e dar continuidade ao processo. Vamos lá, vamos tirar essas linhas que estão aqui a fazer. Vamos lá, a hide. Então vamos copiar a nossa cobertura, essa exterior. Ctrl Shift D, vamos mover na verdade para este lado aqui. Não é? Vamos puxar isto. Vamos logo acertando. Aqui é preciso perceber onde é que isso termina. Aqui vamos cortar isto. Então vamos pegar este pedacinho, vamos eliminar. Vamos continuar com o nosso pedacinho aqui original. Então, aqui vamos, provavelmente isso termina aqui. Quando a gente olha para as imagens, consegue ver que a inclinação é só dessa laje. Lá, procurar nas imagens. Aqui está. Então esta aqui vai até mais ou menos esta parede. Depois temos uma pequena inclinação, ok? Não tem nenhum problema, uma pequena inclinação. Acho que esta inclinação segue a inclinação daquela outra parede lá, que nós já acabamos cometendo erro. Então não tem nenhum problema. Então isto aqui vem até basicamente, vamos ajustar este pontinho aqui para aqui. Este também, puxamos este pontinho para aqui e vamos ajustar mais ou menos até aqui. Então o resto dessas paredes aqui vão ter outras inclinações. Abrimos em 3D e podemos ver que o nosso modelo basicamente é isto que estamos a falar. Então nós vamos cortar tudo isso. Depois aqui isso vai ter uma outra lajinha com alguma ligeira inclinação, que é para fazer, vamos lá, que seria esta lajinha aqui. Vamos lá abrir em 3D para entendermos. Seria mais ou menos esta laje aqui. Parece serem madeiras que estão dentro de um perfil metálico, não é? Então vamos avançar e trabalhar nesse sentido. Então aqui vamos fazer o corte da nossa cobertura. Selecionamos nesta parede, selecionamos a nossa laje, selecionamos nessa parede em Ctrl 0 e fizemos o corte, já está. Então vamos continuar. Essas pequenas paredes também sofrem o mesmo corte. Selecionamos, vamos selecionar tudo, selecionamos estas pequenas paredinhas.
a nossa cobertura, Ctrl 0, Enter, já está ali. Então já cortamos. Então faltam essas duas pequenas paredinhas aqui, Ctrl 0, aqui escolhemos para eliminar a parte superior, podemos eliminar a parte de baixo, nós precisamos eliminar a parte superior, então já temos ali a parte da nossa cobertura finalizada. Então esta parede também vamos cortar, Ctrl 0, e já estamos ali finalizado. Então estamos aqui a terminar o nosso modelo, ou basicamente já terminamos essa parte aqui. Agora o que precisamos aqui é inserir a nossa pequena laje lá no interior, não é? E fechar o nosso modelo. Vamos abrir em 3D para melhor entender o nosso modelo. Infelizmente não temos uma parte onde mostra aqui temos o interno, percebemos que aqui tem uma espécie de teto falso, depois temos aquela zona de cobertura. Não, este é um piso inferior. Então vamos lá e vamos construir basicamente a nossa casa. Conforme podem ver, o nosso modelo está basicamente construído. Agora vamos criar este cenário aqui, nesta zona aqui. Aqui leva mais ou menos esta inclinação, e que vamos fazer depois, vamos ajustar esta. Então podemos rapidamente pegar, não é, nisto aqui, inserir mais ou menos aqui nesta zona. Vamos lá rapidamente fazer isso. Pensar, fazer, pensar, executar. Os erros existem para serem corrigidos, então se tivermos alguma falha, vamos corrigir. O processo de modelagem é assim, e como podem ver, é um processo de modelagem extremamente eficiente. Não é o nível de correção que a gente faz, principalmente mais à frente, onde perceber que é praticamente muito rápido se você usa a metodologia correta de trabalho. Então temos isto aqui ajustado, não é? Então temos algo assim. Aqui o que nós precisamos definir, vamos abrir as nossas fotos para estudar o nosso modelo mais uma vez. Aqui estas paredes me parecem que são planas, essas duas paredes. É algo inclinado aqui, é isto. Vamos lá verificar isso nos cortes. Lá nos cortes, o que é que o corte diz? O corte é isto aqui. Estas duas paredes não são planas, estão mais elevadas, mas elas não são planas. Então vamos fazer este mesmo cenário e colocar as paredes ali. Vamos lá. Agora a pergunta é definir este nível. Então precisamos pegar nessa foto e inserir lá para definirmos mais ou menos este nível. Então vamos criar um corte nesta zona aqui e definirmos o nível. Vamos pegar neste corte que já criamos aqui, Ctrl Shift D, vamos posicionar aqui. Olhamos para lá, vamos ver o nosso corte, onde é que estamos a olhar. Exatamente, estamos a olhar para lá. Então com mirror, estou a fazer o mirror, reparem aqui que o meu corte indica para lá. Com Ctrl M, o meu corte tem que passar a indicar para lá. Então abro o meu corte. Então tenho esse cenário mais ou menos. Então aqui é onde eu quero definir mais ou menos o que me interessa definir em termos de altura. Então vou pegar naquela pequena imagem que seria esta e vou inserir dentro do meu processo. Então temos ali a nossa imagem, vamos escalar, Ctrl K rapidamente. Aqui vamos atribuir 1000. Não é esta, não é esta. Vamos ver outra. Deve ser esta aqui. Então inserimos, selecionamos, movemos, escalamos. Estou a ser rápido porque praticamente já vimos todos os processos de escalonar, essas coisinhas. Então ficamos aqui 1000. Já temos ali isto. Como é algo que está toda hora a ser repetido, imagino que vão pegar muito facilmente. Podemos pegar neste nível aqui, definir como este nível. Então aqui é basicamente este nível aqui. Então podemos usar linhas para nos dar mais ou menos referência. É aquilo que eu gostava de dizer, esta laje aqui, ela está ligeiramente inclinada, diferentemente desta. Esta aqui seria esta laje aqui que a gente está a tentar definir. Então
tentar aqui de alguma forma termos uma referência de onde estamos a ir em termos de laje. Então isto aqui pode ser baixado até mais ou menos aqui. Agora esta aqui obedece a mesma inclinação até aqui. Estão a falar de por aí 500 metros. Aqui o importante é isto. A base, reparem, isso corta a partir da base, então muito cuidado. Então nós cortamos as nossas lajes ali. Então vamos lá puxar isto para o lado, que é para entender melhor o cenário aqui. É isso mesmo. Puxar para o lado para entender melhor. Que nós puxamos. Isto aqui coincide com esta linha. Vamos clicar aqui. Vamos puxar. Isto tem que vir coincidir aqui. Então a minha linha não pode estar a cortar aqui. Tem que vir coincidir. Tem que vir coincidir aqui, neste ponto. Coincide aqui. Coincide aqui este ponto. Mais 500 para baixo. Para verificar isto aqui. Aqui. Tem que ter muito cuidado com as escalas, falhou. Isso está tendo que dar um resultado completamente oposto. Então isso precisa ser um pouco escalonado contra a capa. É mais ou menos aqui. Ok. Ok, agora já começa a fazer um pouco de sentido. Lembrar que usamos inclinações ligeiramente diferentes, então aqui já coincide. Então aqui podemos medir mais ou menos. Nos dá por aí 600. A partir deste ponto aqui temos mais ou menos 600, aqui 90, 600. Então significa que isto aqui temos aqui, basicamente estou a descer esta laje, lá 600. Então é isto. Ok, a gente abre e faz os cortes. Pegamos neste aqui, Ctrl 0, cortamos. Então, esta laje é deletada. Temos ali o cenário da nossa casa. Então isso é o que acontece. Agora esta aqui é a que precisa ser ajustada para aparecer meio que um perfil ali dentro. Vamos lá aqui, que é esta aqui. Não parece estar a encostar muito as extremidades. Vamos lá ver a imagem. Que eu preciso interpretar, repare. Ela deixa aqui espaços de folga. Não sei como é que se faz, mas a gente deve ter alguns uns perfis, uns coisas a fazer, um sustento. Então vamos simular isso. Então esta laje seria mais ou menos uma espécie de madeiras dentro disso, a simularem este cenário. Então vamos a isto. Selecionamos. Vamos aqui dar um espaço de quantos centímetros aqui para dentro. Podemos dar 50 centímetros. 50 centímetros não, 5 centímetros. Aqui é interno esta parede, também 50, vamos clicar no 50, está ali. Agora, o quanto ela sai para dentro, vamos verificar no nosso corte.
O nosso corte aqui praticamente temos, vamos verificar daqui para aqui, praticamente temos uns 150, então nós também vamos atribuir 150 de saída da nossa laje. Aqui 150, para de trás também 150. Então abrimos a nossa laje. Então aqui agora temos que definir mais ou menos a espessura disso. A espessura disso, conforme podem ver aqui, vamos usar essa mesma espessura. Está aqui, em vez de tentarmos adivinhar, vamos verificar quanto é que tem isso. Estão a falar de malta 127, 125, vamos usar 125. Então aqui é a espessura 125. Então puxamos para cima. Sim, puxamos para cima. Já posicionamos na posição correta. Vamos ajustar de novo. Isto aqui, o que é isto? Aqui estava a ajustar a laje de baixo. Então é a minha cobertura que eu tenho que ajustar para esta laje aqui. Então vou puxar. Olha para aqui. Minha laje é externa, não conforme eu havia feito ali. Estava a editar a laje em vez da cobertura. Esta laje está ligeiramente no nível inferior, diferentemente acho que uns 10 cm assim. Nós já temos isto ajustado, vamos abrir em 3D e verificar. Aqui não se nota que há essa diferença de espaço, podemos aumentar talvez mais 10 cm para que seja, digamos, 10 cm, então 50 de novo. Deste lado também 50. Daqui também vamos colocar 100. Então, ok, agora nota-se. Então temos ali isso, mais ou menos assim. Então, em termos de modelagem das coberturas, praticamente temos a nossa residência finalizada. Agora aqui temos que ajustar isto. Vamos lá rapidamente pegar nesta laje que já temos na parte interna. Vamos puxar para aqui. Vamos usar ela mais ou menos até este nível. Vamos ajustar o anterior. Provavelmente vamos ter que fazer alguns cortes. O outro trim. Então isto aqui. Aqui, atenção, quando a gente olha para o corte, vamos abrir o corte, nós reparamos que esta zona aqui, não é? Esta zona aqui leva mais ou menos uma laje. Imagino, então aqui leva mais ou menos uma laje. O resto leva a cobertura, mas neste ponto aqui leva essa pequena laje. Quantos de centímetros tem essa laje? Tem por aí 200 de espessura. Então vamos ver qual é exatamente conhecido assim. Aqui leva uma pequena janela, conforme vemos no corte. É exatamente isso, basicamente isso. Então aqui quantos centímetros? Então vamos dar aqui uma medida mais 2,70, 2,80 até. Não tem nenhum problema a gente dar uma medida que conhecemos na norma, que é aqui 200. Então vamos lá criar uma pequena laje dentro deste compartimento. Selecionamos isto, criamos aqui uma pequena laje. Agora aqui temos que ver até onde vai. Infelizmente o corte, vamos lá abrir o corte. O corte nos informa somente para esta zona aqui. Não sabemos como é que se comporta o resto aqui, provavelmente. Vamos lá. Imagino que é só nessa suíte. Então vamos deixar assim, onde nós temos conhecimento. Vamos abrir o nosso corte.
Então aqui inserimos nossa pequena laje, puxamos ela para este nível aqui. Atribuímos 200 de espessura. Então temos ali a nossa laje com 200 de espessura. Podemos baixar um pouquinho dessas paredes até aqui. Seleciono essa aqui já não, até nenhuma delas baixa. Então em 3D temos isto. Agora precisamos ajustar essa cobertura. Então selecionamos esta que está no exterior, puxamos, ajustamos aqui. Vamos fazer aquele corte da delimitação, não é? Então podemos, a partir do interior aqui, expondo e vamos fazendo o corte até algo parecido com isso. Em 3D temos isto. O que eu estava a dizer é que aqui no final do dia nós havemos de cortar, vamos lá, nesta pequena laje que criamos aqui dentro. Se nós puxarmos ela para até esse extremo, podemos cortar essa parede e ficar algo mais interessante. Então, selecionamos esta pequena parede, selecionamos esta paredinha, Ctrl 0, trim, cortamos em 3D para vermos. Então, a ver o cenário que fica. Então toda a água caiu. Aqui também selecionamos esta parede, selecionamos Ctrl 0, já está limpo. Então é desta forma que nós limpamos e resolvemos os problemas de cobertura inclinada. Viram o processo? Temos coberturas planas, coberturas inclinadas, e estamos aqui a fazer. Agora aqui em corte a gente percebe que é um degrauzito de quantos centímetros mais ou menos aqui a diferença. Estão a falar de mais ou menos 150. Podemos nós atribuir 150 ou 200 centímetros de diferença de nível. Então pegamos nisto, Ctrl D, aqui baixamos, vamos colocar 200 centímetros de diferença de nível. Então temos ali 200 centímetros de diferença de nível. Então essas paredes a princípio deviam começar mais ou menos nessa espessura aqui, não tem nenhum problema. Puxamos para baixo. Não, vamos voltar, porque isso vai criar conflitos. Não é o que a nós interessa, vamos arranjar outra forma de selecionar. Então basicamente temos isto selecionado. Ok, esta laje, esta janela vai até ao topo da laje. Puxamos aqui nesta opção, clicamos no ponto superior, vou selecionar de novo, selecionamos, clicamos neste cantinho, puxamos aqui nesse extremo, vamos puxar ela até mais ou menos nessa zona. Então isso fica um cenário basicamente assim. Agora aqui também precisamos verificar nas imagens. Vamos nas imagens, vamos voltar. Possivelmente também vai até lá em cima. Vamos fazer o mesmo cenário, repetir-se. Puxamos até ficar naquele nível. Este aqui provavelmente também vamos selecionar. Também acho que fica mais bonito dessa forma. Até aqui já temos ali. Exatamente, fica mais ou menos assim. Então já temos, agora temos que ver como é que nós solucionamos este probleminha aqui dos níveis, não é? Aqui temos problemas sérios de níveis. Aqui o solo precisa ser aumentado, precisa de areia, temos que fazer até. É isso. Sim, precisamos aterrar, precisamos fazer cortes em alguns sítios. Não é? Aqui precisamos fazer alguns cortes e aterros, em outros sítios precisamos fazer corte. Bom, esse terreno que nos deram não era propriamente coisa. Outra coisa que podemos fazer é pegar no terreno, por exemplo, vamos lá. Nós podemos pegar no terreno, não é? Mas aqui já fica algo estranho, então não recomendo pegar no terreno e subir o terreno para podermos acertar o jardim daqui. O ideal é a gente fazer aterro, não é? A gente faz aterro, depois faz cortes nesta parte de trás. Conforme podem ver, o nosso modelo está quase no fim.